Oi, eu sou o Guilherme Cari e sejam bem-vindos de volta ao Dayloin. E hoje estamos aqui no nosso 15º dia de Dayloin, já na metade do nosso especial de Halloween aqui da MTV. Aqui estamos tendo vídeo de relações de Halloween, coisas de terror, entre várias coisas desse tema, né? Desde o dia 1º até o dia 31. Então, sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo. Numa produção cinematográfica de grande porte, é de se esperar que aconteça alguns acidentes aqui ou lá. Até porque qualquer coisa que lide com aquela quantidade de equipamento e de pessoas, a gente já pode esperar que aconteça alguma coisa. Porém, alguns filmes em particular têm uma dose a mais. Acidentes e acontecimentos que se desenrolam de formas estranhas e misteriosas chamam a atenção para esses longa-metragens e fazem eles ficarem conhecidos como amaldiçoados. Seriam essas infelizes coincidências ou o diabo não gosta das telonas? Hoje nós vamos falar sobre 5 filmes de terror que são considerados amaldiçoados e o porquê que é a parte mais bizarra, né? Porque são coisas assim que você fica se questionando mesmo. Mas antes de começar a falar sobre os filmes, como sempre, eu quero já te pedir para deixar o gostei aqui embaixo. Se você está curtindo o nosso Dayloin, já deixa o gostei aqui embaixo para ajudar o canal a crescer, divulgar, avaliar o vídeo, para esse vídeo aparecer para outras pessoas. O seu gostei é de extrema importância, por favor, não esqueça de clicar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, chama eles para assistir aqui o nosso Dayloin também, para curtir, se eles gostam de filmes de terror, de coisas relacionadas a Halloween. Manda para eles virem aqui dar uma conferida. Me siga, por favor, nas minhas redes sociais, tá aparecendo o nome delas aqui na tela, assim como o link lá embaixo na descrição. Para acompanhar novidades aqui do canal, também estou falando os temas de Dayloin primeiro lá, então para acompanhar tudo é só seguir. E claro, mais importante de tudo, se você não está inscrito aqui no canal, está esperando o que? Se inscrever nesse canal maravilhoso que é no TV, é só clicar naquele famoso botão vermelho aqui embaixo e não perder nenhum vídeo que vai sair aqui no nosso especial durante todo o mês de outubro, tá certo? Bom, dados os nossos recadinhos de youtuber, vamos falar sobre os filmes amaldiçoados. E o primeiro filme da nossa lista é O Corvo. Esse filme é uma adaptação de HQs de 1994. A história é sobre um músico que uma noite antes do seu casamento é brutalmente assassinado junto com a sua noiva por uma gangue. No aniversário de sua morte, ele volta como o Corvo, o justiceiro sobrenatural que passa a caçar os membros da gangue que o matou. Tá, e agora vamos começar um pouco de leve, só contando pra vocês que teve um funcionário que teve a mão perfurada por uma chave de fenda que caiu em um dos cenários. Até aí é um pouco bizarro, eu confesso, porque eu nunca ouvi falar de uma pessoa que teve a mão perfurada por uma chave de fenda que caiu. É muito azar, para dizer o mínimo, mas é de se esperar, né? Um acidente acontece, pode acontecer qualquer um, pode acontecer na sua casa, na minha casa, enfim. Assim também como o fato que parte do set foi destruída durante uma tempestade. Mas a coisa começa a pegar quando você descobre que no primeiro dia de filmagem, um funcionário pisou num fio desencapado e teve 90% do seu corpo queimado. Mas com certeza a coisa mais memorável desse filme é a morte do ator principal. Para quem não sabe, esse filme era estrelado por Brandon Lee, o filho do grande astro Bruce Lee. E em uma das cenas do personagem, ele deveria levar um tiro, que obviamente seriam balas de festim. Só que o Brandon levou um tiro de verdade e morreu ali mesmo, em frente às câmeras. Posteriormente descobriram que a arma estava carregada com apenas uma bala de calibre 44. Houve uma investigação, obviamente, porque esse crime poderia ter sido premeditado, alguém deveria estar querendo matar o Brandon. Só que a investigação nunca foi concluída, nunca descobriram nada, então nunca souberam como é que aquela bala de verdade foi parar dentro de uma pistola de um set de filmagem. E com isso nós vamos passar para o nosso próximo filme da lista, que é Poltergeist, o Fenômeno. Poltergeist. It knows what scares you. Neste filme de 1982, que ocupa o hall da fama do terror com certeza e teve a produção do inigualável Steven Spielberg, espíritos começam a se comunicar com uma família que recém se mudou através de um aparelho de televisão. E esses que pareciam amigáveis no começo começam a se mostrar bastante perigosos quando a filha mais nova do casal desaparece. Todos esses filmes têm uma relação a tocar com o além, né? O Corvo um pouquinho menos, porque é só um cara que ressuscita. Até aí vários heróis também já fizeram isso. Mas a partir de Poltergeist para baixo nessa lista, a gente vai ver filmes que lidam com o além e também com a questão da besta, né? Do demônio, essas coisas assim.
e Poltergeist foi um filme que cutucou bastante essa ferida. Esse filme faz parte de uma trilogia, né? Teve 3 filmes, e 2 atores que participaram do segundo filme da trilogia morreram em decorrências a doenças. O primeiro morreu uma semana antes do lançamento do segundo filme, e o segundo morreu exatamente um ano depois do que o filme foi lançado. Isso já pode parecer um pouco bizarro para você, mas doença é aquilo, né? Pode matar qualquer um a qualquer hora, você não sabe quando é que você vai pegar. Inclusive, um deles tinha uma doença que ninguém sabe como ela pega nas pessoas. Ela não é contagiosa, mas ninguém sabe como ela dá. Ela é uma doença autoimune. Mas até aí tá na normalidade, né? Pessoas podem morrer a qualquer momento. Mas os fatos mais tristes relacionados a esse filme ficam por conta das 2 atrizes principais que participaram do primeiro filme. A atriz Dominique Dunne, que interpretava a filha mais velha da família do filme, morreu poucos dias antes do lançamento do filme em 82. Ela foi sufocada até a morte pelo seu namorado por motivos de ciúmes. É trágico e muito revoltante, não é mesmo? Mas talvez a perda mais triste seja a de Heather O'Rourke, a garotinha que estrelou os 3 filmes da franquia. Ela morreu pouco tempo depois do lançamento do terceiro e último filme. Durante as filmagens do segundo Poltergeist, ela foi diagnosticada com uma doença que a acompanharia pelo resto da vida. Porém, um dia ela passou mal e desmaiou em sua casa. Ela foi levada às pressas para um hospital e acabou morrendo durante uma cirurgia de emergência. E após a sua morte, os médicos acabaram descobrindo que ela nunca teve aquela doença a qual ela foi diagnosticada, e isso acabou selando seu fatal destino. Bem triste, né? E o próximo item da nossa lista é O Exorcista. Sim, lá vamos nós de novo falar de O Exorcista no especial de Halloween, é capaz de a gente falar de novo ainda. The one hope. The only hope. The Exorcist. Nesse filme de 1973, uma atriz começa a tomar ciência que a sua filha está tendo um comportamento anormal. Um amigo que é psicólogo e também padre sugere que a menina possa estar possuída e pede ajuda de outro sacerdote para performar um exorcismo. Bom, esse aqui não tem nem como fazer delonga, né? Porque é um filme totalmente impactante, já falei bastante dele aqui nesse especial. Todo mundo se lembra dele, né, das memoráveis cenas da possessão, e é um filme que cutuca na ferida dos demônios, né, que é uma coisa que não é muito legal. Então as pessoas já ficam assim meio impactadas. E o clima no set não era diferente. As bizarrices começam com luzes caindo, microfones que captavam sons que ninguém sabia o que era, objetos desaparecendo e fitas que eram totalmente apagadas. Porém, a história de set mais famosa dessa produção é quando houve um incêndio no set que queimou os cenários e atrasou a produção em 6 semanas. Porém, a parte que talvez seja mais bizarra é que o único cenário que não foi danificado pelo incêndio foi o quarto da menina Regan, a que é possuída. O ator Jack McGowan, que interpreta um alcoólatra, é o primeiro a morrer no filme, e também isso se traduziu para a vida real. Uma semana após o fim das gravações de suas cenas, o ator morreu em decorrência de uma grave pneumonia. A atriz Ellen Burstyn sofreu uma grave lesão na coluna durante uma cena em que a filha a joga no chão por conta de um mau cálculo na hora de puxarem ela. Mas ela não é a única que sofreu esse tipo de dano. A atriz que interpretava a filha, Linda Blair, também sofreu um grave dano na coluna que a acompanharia pro resto da vida, por conta de uma cena em que a menina é jogada para frente e para trás na cama e usava um braço mecânico. Ela foi amarrada de uma maneira muito displicente, vamos dizer assim. Isso danificou fortemente a coluna dela e, segundo a própria atriz, o choro e os gritos que você vê na tela são reais. E ocorreram fatalidades dentro do set. Um segurança noturno foi brutalmente assassinado durante uma ronda que ele fazia no set. E um supervisor de efeitos especiais morreu de forma súbita e inexplicável durante a gravação da cena de exorcismo. Pra deixar até um pouquinho mais estranho, né? Porque na cena do exorcismo a gente sabe que a coisa não tá boa e o cara morreu do nada. Foi pá! E foi. O clima no set ficou tão tenso que o diretor chegou a chamar um exorcista de verdade para ver se benzia aquela merda ali e fazia tudo embora. E funcionou. Até o dia da estreia do filme. O filme estreou em várias salas de cinema nos Estados Unidos, obviamente, e houveram vários relatos de apagões, pessoas que desmaiavam, pessoas vomitando, e em Nova York uma mulher sofreu um aborto espontâneo. Coisa só ladeira abaixo, mon amores. E já que estamos falando do demônio, vamos para a profecia. The Omen.
This is the truth. Where does it end? Meus queridos, a partir daqui, se vocês acharam que estava ruim, as coisas ficam mais cabeludas ainda. Nessa pérola negra do terror, um embaixador americano e a sua esposa querem muito ter filhos. Após a mulher dar à luz a um bebê que já nasceu morto, um padre que é amigo do casal sugere que o embaixador troque o bebê por um bebê órfão. Só que o que nenhum deles sabe é que esse bebê é o anticristo. Só... sim. E logo o padre, né, amigo da onça. O filme por si só, por tratar desse tema, é bem polêmico, inclusive uma coisa que as pessoas geralmente não sabem, e se você me segue no Instagram você já sabe que eu já falei isso lá. E inclusive aconteceu uma coisa muito estranha quando eu estava escrevendo o roteiro desse vídeo. Se você me acompanha, você já deve ter visto, tá também na rede social do canal lá no Facebook. Então, se vocês tiverem curiosidade para saber o que aconteceu, vão lá dar uma olhadinha, porque foi muito estranho. Mas esse filme foi o responsável por popularizar o número 666, não, 666, como a marca da besta. Mas as coisas no set do filme eram bem cabulosas. Antes mesmo de começar as filmagens, pessoas que estavam envolvidas na produção já tinham ressalvas quanto a ela. O produtor do filme, Harvey Beinhard, declarou nas palavras dele que parecia que o diabo estava no set e não queria que o filme fosse feito. As estranhezas começaram antes mesmo dos inícios das gravações. Pouco depois do ator Gregory Peck aceitar o papel como pai do menino demônio lá do filme, o seu próprio filho cometeu suicídio, dando um tiro na própria boca. Mas ainda de luto, Gregory pegou um avião para a Inglaterra, onde seriam as filmagens, e o seu avião foi atingido por um raio. Mas esse fato não foi uma exclusividade dele, pois outro produtor do filme que estava num voo diferente disse que seu avião também fora atingido por raios. Posteriormente ele declarou que foram os momentos mais apavorantes da sua vida. E as tragédias aéreas relacionadas a esse filme não param. Um avião que seria fretado para levar membros da equipe para a Inglaterra foi de última hora concedido a um outro cliente e acabou caindo minutos depois de levantar voo. E a bruxa estava solta, com certeza realmente parecia que o diabo estava naquele set. Houve um acidente de carro com alguns membros da equipe, mas felizmente todos saíram com apenas ferimentos leves. Um dos Rottweilers, que eram cachorros que foram usados em cenas do filme, atacou um dos dublês. E um homem que cuidava dos animais que foram usados no filme foi, depois do lançamento do filme, morto por um tigre. Mas com certeza o fato mais cabuloso e mais repercutido sobre esse filme aconteceu com o produtor John Richardson, que foi responsável pela cena onde um dos personagens é decapitado por uma placa de vidro. A história é a seguinte: John estava dirigindo pela uma estrada na Holanda com a sua namorada numa noite. E eles acabaram se envolvendo num grave acidente onde a sua namorada foi instantaneamente decapitada. Já pegou a referência? Felizmente ele conseguiu sair dos escombros do carro e a primeira coisa que ele diz que viu foi uma placa na estrada dizendo: Homem, 66 quilômetros. Essa é pra você dormir de cabelo em pé hoje. Você nem dormir, né? Você não vai dormir hoje. E para fechar com chave de ouro, eu não expliquei, mas eu queria deixar claro que esses 3 últimos filmes poderiam ocupar até o mesmo lugar. Essa lista aqui não tem tipo o primeiro lugar, eles poderiam ficar todos no primeiro lugar. Eu separei por uma questão de impacto, vamos dizer assim, social, porque as pessoas mais se lembram das maldições relacionadas a esses filmes, entenderam? Então foi esse critério que eu usei. E dito isso, vamos para o nosso último filme da lista, que é O Bebê de Rosemary. Esse filme também, que é bem conhecido pelos amantes de terror e de filmes cult, já era amaldiçoado desde a sua pré-produção e teve coincidências trágicas até para quem não estava envolvido com a produção do filme. Ou será que não seriam coincidências? Nesse clássico do famoso diretor Roman Polanski, um jovem casal se muda para o edifício Dakota, um prédio misterioso da cidade de Nova York. E as coisas começam a ficar estranhas quando a mulher do casal, Rosemary, começa a suspeitar que a sua gravidez teve alguma influência de um culto satânico. Os acontecimentos estranhos já começaram pouco tempo depois do início das gravações, quando o produtor William Castle recebeu uma carta o ameaçando por lidar com assuntos de adoração ao demônio, e a carta dizia que ele teria uma morte lenta e dolorosa. Pois bem, no ano seguinte da produção, Castle foi internado às pressas, pois estava sofrendo de uma falência renal. E segundo alguns relatos, nos seus últimos dias de vida, ele gemia e murmurava frases do filme, como por exemplo: Rosemary, pelo amor de Deus, solte essa faca.
Outro membro da equipe que sofreu da maldição foi o compositor da trilha sonora, Christopher Komeda, um grande amigo pessoal do diretor Roman Polanski e da sua mulher Sharon Tate. No filme existe um personagem que é o melhor amigo de Rosemary, o único que acredita nela e acaba morrendo em decorrência de um coágulo cerebral. E como que o Christopher morreu? Exatamente, ele desenvolveu um coágulo cerebral 1 ano depois da produção do filme. E ainda nesse mesmo ano ocorreria a tragédia que marcaria para sempre a história de Hollywood e dos Estados Unidos. A atriz e esposa de Roman Polanski, Sharon Tate, seria brutalmente assassinada enquanto estava esperando o primeiro filho do casal na casa deles em Hollywood. Além dela, mais 3 pessoas foram mortas naquela noite, e o massacre teria sido a mando de Charles Manson, mas na época os praticantes de toda a chacina alegaram que estariam fazendo a obra do diabo. Essa com certeza é a tragédia relacionada à maldição do filme que é a mais marcante, porque como eu disse, marcou a história dos Estados Unidos para sempre, eles falam disso até hoje, inclusive retratou aí num vídeo que eu vou deixar aqui nos cards para quem não viu. Mas as coincidências sinistras não terminam por aí. 11 anos depois que o filme foi lançado, o Beatle John Lennon é assassinado pelo seu fã a tiros na porta do prédio onde morava, que era o edifício Dakota. Exatamente. Aí eu deixo o questionamento para vocês. Foi só uma infeliz e trágica coincidência ou a maldição realmente existe? Vocês decidem. Bom, e com isso, gente, nós vamos terminando o nosso vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dessa maldição, se vocês acreditam que elas são reais, se vocês sabem algum fato que eu não falei aqui, algum outro filme que seja amaldiçoado que vocês gostariam que eu tivesse citado e eu não citei. Pode abusar dos comentários como sempre para tudo. E como sempre, se você curtiu o vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo, que é super importante para aquelas coisas todas que eu falei no começo. Então se vocês estão curtindo o The Halloween, não esqueça de clicar. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam desses temas e também gostam de Halloween, para eles virem vídeo especial também. Me siga, por favor, nas minhas redes sociais, está aparecendo delas aqui na tela, se comunique lá embaixo na descrição. Para saber novidades aqui do canal, eu também estou falando os temas de The Halloween primeiro por lá. E claro, mais importante de tudo, se até agora você não se inscrever aqui no canal, tá esperando que cara se inscreve aqui nesse canal maravilhoso que é no TV e não perde nenhum vídeo que vai sair aqui no nosso especial que vai durar até dia 31 de outubro. É só clicar naquele famoso botão vermelho aqui embaixo ou no botãozinho que tá aparecendo aí no cantinho da tela e não perder nenhum vídeo do nosso especial, tá certo? Bom, então acho que por hoje é só isso. Tenha uma boa noite e bons pesadelos. Até mais!